Uma investigação em andamento da Polícia Federal apura uma possível ligação entre a facção criminosa PCC com advogados de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais. No ano passado, novos elementos foram incluídos na investigação, que corre sob sigilo, entre eles pagamentos fracionados de milhares de reais a um dos advogados que defendeu Adélio Bispo durante meses. No total, foram recebidos R$315 mil, segundo a Polícia Federal, em uma empresa aberta pelo advogado Fernando Magalhães. Durante a análise dos celulares dos advogados, os investigadores também encontraram um grupo de mensagens chamado Adélio-PCC, onde os defensores traçavam estratégias. Uma ligação do advogado com um suposto integrante da facção também faz parte da investigação. A CNN, Fernando Magalhães disse que tem uma empresa de prestação de serviços e que recebe os honorários advocatícios por meio dela. E disse o seguinte, abre aspas, não tenho ligação nenhuma com organizações criminosas. Tenho 23 anos de advocacia e não advoguei ou advogo para nenhum membro de facção. Sobre o caso Adélio, eu tive muito prejuízo financeiro e psicológico. Recebi mais de 60 mil ameaças de morte e reforço que esses valores pagos 2 anos depois do caso não têm relação com Adélio Bispo. Fecha aspas. E essa investigação da Polícia Federal elevou os ânimos durante a sessão de hoje da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. Irritado com o que considerou uma provocação do deputado federal Dionilson Marcon, do PT, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, partiu para cima do colega. Segundo Eduardo, Dionilson teria dito que a facada que atingiu seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, teria sido uma armação. Vamos ver o momento dessa confusão. Olha o nível de provocação. Deputado Marcon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé. Respeita Isso é uma o mínimo ameaça. do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política, facada, fake. Vai te catar, rapá. Cresça, vire homem. Vamos O calmar. mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Tô falando pros dois lados. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. Muito bem, está aí a reação do Eduardo Bolsonaro. A gente ainda não conseguiu localizar o trecho que deixe muito claro aquilo que o petista disse, de acordo com o que a gente vê pela reação do Eduardo Bolsonaro. Agora, a gente entende que houve ali alguma provocação nesse sentido e alegar a essa altura do campeonato que a facada contra Jair Bolsonaro, que o levou para o hospital, que gerou prejuízo para a saúde dele, com tanta cobertura da imprensa em todos os detalhes, dizer que tudo isso foi fake é de uma irresponsabilidade, é de uma grosseria, de um nível rasteiro de debate que precisa ser colocado. E, obviamente, indigna o filho. É difícil concordar com o Eduardo Bolsonaro, critico muitas alegações dele. Agora, ele é filho de alguém que foi alvo de uma tentativa de assassinato. Se você diz que aquilo foi tudo falseado, etc., como fizeram vários ativistas de esquerda em redes sociais, um parlamentar, um deputado federal, é gravíssimo. E aqui, sem legitimar a reação do Eduardo Bolsonaro, etc., mas só comentando a gravidade de uma declaração absolutamente irresponsável nesse caso. Diga, Raquel. Não, só dar um depoimento pessoal desse dia, do dia da facada, e dessa narrativa que se instala de que teria sido falsa, né, porque não sangrou. Eu trabalhava na Folha de São Paulo e eu sou de Juiz de Fora. Então, a Folha rapidamente me acionou e falou, Raquel, Bolsonaro tomou uma facada em Juiz de Fora, tenta
apurar como é que ele está. E tenho vários amigos de infância que hoje são médicos em Juiz de Fora, fui atrás deles. Um deles é um dos médicos que operou o Jair Bolsonaro e consegui falar com ele logo em seguida que ele sai ali da sala de operação, da mesa de operação. A gente até publicou na Folha de São Paulo, na época, uma pequena entrevista com ele. E eu perguntei, falei, olha, um debate intenso aqui, a facada foi fake, não sei o que. Ele falou, que isso, pelo amor de Deus, mais 5 minutos que ele demorasse a chegar aqui. E ele estaria morto, a cavidade estava cheia de sangue. Assim, quem conhece Juiz de Fora, o Bolsonaro tomou a facada ali no calçadão central e a sorte dele é que ele estava muito próximo da Santa Casa, é uma rua, você sobe, vira e é realmente muito próximo, onde ele foi rapidamente operada pela equipe médica. Então, assim, se instalam umas narrativas tão malucas no debate público brasileiro que realmente a gente não sabe como as pessoas conseguem sustentar esse tipo de coisa. Joel, o que você destaca? Tem dois assuntos, evidentemente. A gente começou pelo final, pela discussão, mas você tem toda essa polêmica em torno de uma operação da Polícia Federal que não foi divulgada, em relação... busca e apreensão, na verdade, por essa possibilidade de um advogado do Adélio ter sido financiado por um membro do PCC. Vamos lá, pelas duas partes. Então, muito brevemente, a segunda parte. Defender que a facada não ocorreu, assim, é inaceitável para um representante, para um mandatário brasileiro, deveria estar fora do debate público, enfim, fora o grau ofensivo que tem exatamente para o filho que estava ali presente. Além disso, assim, é viver num mundo de fantasia e paranoia e teoria da conspiração, no qual a gente se descolou completamente da realidade. É bastante grave que haja deputados repetindo esse discurso, tá? Agora, quanto à outra parte. Veja que interessante, a gente passou anos no qual todo mundo que acusava a investigação da Polícia Federal dizia, não, a Polícia Federal está em conluio, porque a acusação da direita bolsonarista, né, de que havia um mandante ali, que o mandante teria sido a esquerda, né? Acusaram o PSOL de maneira geral, acusaram especificamente o ex-deputado Jean Willis também, enfim, criaram fake news em cima de fake news ali para criar acusações que viessem da esquerda. Agora, o que surge de alguma evidência, graças à Polícia Federal, que era vista também como meio parte, ali, meio conivente com a história, graças à Polícia Federal, uma suspeita de que possa ter algum vínculo com o PCC. Pelo que eu vi aí da reportagem, ainda me parece meio fraco. Pagamentos feitos depois... 2 anos depois. 2 anos depois, exato. Pagamentos feitos 2 anos depois. A gente tem... E mesmo a organização do crime, né? Será que o PCC está mal a ponto de ter que contratar um maluco com uma faquinha para matar alguém? Enfim, não vou dizer que é rigorosamente impossível, dado que existe algum indício, mas ainda me parece fraco. Mas veja como é diferente quando uma investigação procede encontrando fatos e como o caminho dos fatos pode ser muito, mas muito diferente do que o caminho da narrativa político-acusatória. Há uma disputa ali de narrativas e de talvez núcleos da Polícia Federal, isso precisa ser devidamente apurado, que é uma discrepância entre o que pensa a direção da cúpula e o que pensa ali o delegado responsável por esse caso. Então, você tem uma direção que foi colocada por esse governo, pelo ministro da Justiça Flávio Dino, o Andrei Rodrigues, né, o diretor-geral da Polícia Federal, é o diretor-geral, e você tem os delegados que estão lá de carreira já há bastante tempo. E houve uma discussão a respeito da publicidade dessa investigação. Tem um lado que diz que são bolsonaristas que estão tentando estabelecer algum vínculo com o PCC e tem outro que está dizendo que os lulistas não querem divulgar. É basicamente isso. Eu fiquei preocupado com a ingerência política na Polícia Federal por parte do governo Lula, porque era aquilo que se criticava no bolsonarismo. Aí eu fui analisar, Janaína, e no pedido do Ministério Público, só para deixar claro aqui, ele pediu à Justiça que as buscas fossem cumpridas pela PF em reserva, com vistas à preservação da imagem dos alvos e de forma a não fomentar fake news. Parece que houve uma preocupação do MP, portanto, em não dar publicidade àquilo, justamente porque é uma suspeita ainda, não tem uma concretude, uma conclusão tirada a partir desses indícios. Então vamos por partes. O delegado do caso tem que ser respeitado, porque é ele que está próximo, né, da investigação, ele que colhe os depoimentos, ele que analisa os documentos e
o entendimento do delegado nunca é a última palavra, porque passa pelo Ministério Público, tem um magistrado responsável. Então, eu defendo, e não é só neste caso, é em qualquer caso, que as cúpulas não se metam nas investigações das autoridades policiais. Pode ter ali, por exemplo, tem um grande evento, um ataque, um secretário de Segurança Pública, um delegado geral, dá um telefonema, um ministro, para saber se estão fazendo as apurações, se precisa de meios para fazer as apurações, isso é natural. Agora, a ingerência não cabe, né, da parte política, não é só no âmbito federal, estadual também, né, porque às vezes as pessoas falam de um e esquecem do outro. Então tem que tomar esse cuidado, eu reforço isso. Pode ser que esse pedido de sigilo do Ministério Público tenha a ver com o fato de a investigação ou o indício ou a desconfiança da autoridade policial estar relacionada a honorários advocatícios. Porque provavelmente, para se defender da acusação, o advogado vai ter que revelar quem são seus outros clientes. Exatamente. E a atividade advocatícia requer sigilo. Então, eu acredito, tá? Tô aqui imaginando os motivos jurídicos que poderiam ensejar que o Ministério Público pedisse este sigilo. Entendeu? Acho que os alvos, por serem advogados... São advogados, têm vários clientes e o dinheiro pode ter sido recebido em razão de outro caso, não do Adélio. Alguém que defende a conexão diz que o valor, sendo somado, é aproximado do montante que um primeiro advogado que abandonou a causa disse que receberia. Então, você teria... Então, fatalmente, esses profissionais vão acabar tendo que, até para se defenderem, revelar quem pagou, como pagou, quanto pagou, o que é muito difícil em termos de advocacia. Para concluir, que só tem o L e falta pouco. Sim. O que chamou atenção neste caso, lá atrás, quando aconteceu, foi o fato do Adélio ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E, na oportunidade, ele tinha mais de um aparelho de celular e apareceram 4 defensores que podem sim, né? Os advogados podem trabalhar graciosamente. Isso não é incomum na advocacia, quero deixar isso muito claro aqui, não é incomum. Mas chamou muito a atenção, porque eram advogados, assim, com algum nível de sofisticação, e foram 4. Um minuto, né? Janaína, pro Então, Hélio. isso chamou a atenção. Talvez a partir daí é que a Polícia Federal tenha iniciado essa apuração. Vamos investigar sem comprar nenhuma narrativa para um lado ou para o outro. Vai ter desdobramento, a gente vai continuar analisando. Hélio, faltam 45 segundos, hoje o programa acaba um pouquinho mais cedo, diga aí. Sem problema. Eu acho que as evidências são tênues, tem que ser investigado sim, mas já foi investigado durante o governo Temer, foi investigado durante o governo Bolsonaro, de que o Adélio agiu sozinho. Mas segue-se essa investigação, ok, mas eu acho que está muito tênue essa suspeita, né, do PCC financiando. Quanto à questão lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, realmente é lamentável, né, essa teoria da conspiração de que a facada não tinha sangue, que não houve, que era fake. Eu lamento, sei que o Eduardo respondeu com muita ênfase, né, exagerada, e que também não se justifica, mas realmente essa teoria da conspiração no debate público, na Câmara dos Deputados, é inaceitável. É um governo que diz combater a fake news e tem um membro ali do seu partido, do PT, abusando de teoria conspiratória.